Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, caso você assista essa aula em outro momento. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu me chamo José Augusto, tá? Eu sou professor da unidade da Penha do Força Máxima e hoje eu vou estar aqui com vocês para a gente falar sobre o módulo 20, que fala especificamente sobre as orações subordinadas adjetivas. Em outros módulos, nós vimos o que é uma oração, frase, período, oração, como ele é dividido, período simples, composto. Vimos a questão de um período composto por subordinação, por coordenação. Falamos um pouco sobre as orações substantivas e hoje nós vamos focalizar as adjetivas, ver as características principais. A gente vai ver que tem um menor número quando comparado com a anterior, no caso, substantivos. Mesmo assim, tem bastante informação. E aí nós vamos destrinchar tudo isso, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou projetar aqui a minha tela com os slides para que eu possa falar em cima deles e aí fazer todo o detalhamento. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, vou projetar e a gente continua, certo? Vamos lá. Aqui, para a gente poder ver, vou minimizar aqui a minha tela para que a gente possa ter uma visão maior dos slides como um todo e a gente possa falar sobre. Bom, primeira observação sobre a questão das orações substantivas, aliás, adjetivas. Elas normalmente vêm introduzidas por um pronome relativo, e a gente vai falar sobre um pouquinho ao longo da aula, e exercem a função de adjunto adnominal. Isso é uma informação fundamental, muito importante. Pensando em funções sintáticas, sujeito, objeto direto, objeto indireto, normalmente, os pronomes relativos exercem a função de adjunto adnominal, de um termo, de um substantivo ao pronome precedente. Tá? Um exemplo para a gente ver a oração, aliás, para a gente ver o adjunto adnominal estando num período simples, para a gente fazer o paralelo com o período composto. Olha só. Esta foi uma redação bem-sucedida. Redação é o substantivo e bem-sucedida seria o adjetivo, é o termo que qualifica redação, e neste caso exerce a função de adjunto adnominal. Ele está sob a forma de um nome, por isso uma adjunto adnominal. Agora, esta mesma lógica dentro de um período composto, aí que a gente vai perceber a questão da oração, a introdução do pronome relativo e a mesma função, mas exerce a mesma função. Olha só. Esta foi uma oração que fez sucesso. É a mesma ideia, é a mesma lógica de se tratar de um termo que qualifica redação. Só que, neste caso, este termo é uma oração. Então, é um pouco diferente quanto à sua classificação. Olha só. Nós temos a oração principal esta foi uma redação. E a redação fez sucesso. Então, esse que substitui a redação, que, por sua vez, por estar dentro de uma oração, especificamente, vai se tratar de uma subordinada adjetiva. A gente vai ver daqui a pouco uma possibilidade de identificação quanto a ser ou não uma oração substantiva. E aí, predominantemente, a gente vai ver a questão da mudança por o qual, certo? E algumas características desta parte inicial. Está aqui. A conexão entre a oração subordinada adjetiva e o termo da oração principal que ela modifica é feita pelo pronome relativo que, pronome universal. É muito importante a gente perceber isso. Além de conectar ou relacionar duas orações, então é uma das incumbências, uma das funções, o pronome relativo desempenha uma função sintática na oração subordinada, e a gente vai ver isso daqui a pouco, e ocupa o papel que seria exercido pelo termo que o antecede. Então, aqui seria equivalente a evitar a repetição do termo redação. Seria algo como, esta foi uma redação. A redação fez sucesso. Então, para evitar repetir o termo, eu coloco um pronome relativo, ele exerce a mesma função sintática, desempenha uma função nessa oração, conecta e possibilita esse elo. Tudo bem, inicialmente? Vamos continuar. Então, olha só. Quanto aos pronomes relativos, a gente percebe que representa o nome já mencionado, como eu falei,
e com os quais se relacionam. E vão introduzir as orações substantivas. Então, aqui eu estou só reforçando uma informação. E aí, percebam o seguinte, por meio de um outro exemplo, o que eu falei sobre o qual. O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros. Se eu puder substituir este que por o qual, isso é um indício de que se trata de um pronome relativo. É algo como: o racismo é um sistema o qual e suas variações, porque pode ser a qual, as quais, os quais. Então, só para a gente ter um panorama sobre os pronomes relativos, dê uma olhadinha nesse quadro aqui. Nós temos os pronomes que são variáveis quanto a gênero e número, e os invariáveis. Os variáveis, como eu falei para vocês, o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, que vão dar a ideia de posse, tá? Posse. Quanto, quantos, quanta, quantas, vão dar uma ideia mais de intensidade, né? Quanto, o quanto foi, o quantos fizeram, e por aí vai. E os invariáveis? Quem? Referência a nome, pessoa, agente. O que, como a gente viu, universal, serve para se encaixar em vários outros desses pronomes. Onde? Referência de lugar, local. Quando? Tempo. E como? Modo, maneira. Então, são algumas funções, algumas das possibilidades de pronomes relativos. Agora, a gente vai passar um pouquinho para a gente ver algumas dessas funções sintáticas, as principais, pensando sempre, muitas vezes, no que, justamente por se tratar do pronome universal. Tá? Então, como eu falei rapidinho, quem? Lugar, referência a agente, onde? Lugar, quando? Tempo, como, modo e meio. Tudo bem? Avançando, vamos lá. O que a gente percebe? Como eu falei, o que é chamado relativo universal, pois seu emprego é extremamente amplo. E aí a gente vai ver as diversas possibilidades de funções sintáticas. Qual é o papel, qual é a função desse termo dentro desta oração. A gente vai ver que ele vai desempenhar algumas funções. Especificamente, nós vamos ver 7. Tá? Começando pela primeira. Observem o pronome relativo se comportando como um sujeito. Eis os artistas que representarão o nosso país. Se a gente pudesse fazer um desmembramento, e aí o desmembramento ele não é obrigatório, mas ele colabora para que haja a visualização do termo que está sendo repetido. E, normalmente, qual é a questão do quê? Ele retoma um termo já dito. Então, ele também tem uma função anafórica. O que eu quero dizer com isso? Ele retoma um termo já dito anteriormente e evita uma repetição desnecessária. Então, a gente percebe que o que, os pronomes relativos em geral, mas focalizando no que, ele vai ter essa função ligada ao que, à circunstância de elemento coesivo, muito importante, muito relevante, certo? Então, observem como ficaria, mais ou menos, essa frase desmembrada. Bom, os artistas representarão o nosso país. Então, aqui, o termo que está sendo repetido é artistas. Para evitar repetição, o que substitui artistas e une as duas orações numa só. Vai unir as duas orações numa só. Então, uma das funções do pronome relativo. Neste segundo caso, nesta segunda oração, a gente percebe que os artistas vai desempenhar a função de sujeito. Se desempenha a função de sujeito, quando eu uno as orações, o que vai desempenhar a mesma função. Ou seja, o que vai ser o sujeito naquela primeira oração, no exemplo, que tem total. Então, se porventura houvesse o questionamento sobre qual é a função sintática do que na frase eis os artistas que representarão o nosso país, a função é sujeito. E quem é o sujeito? Que.
Por mais curioso que soe, que isso possa parecer, se fosse perguntado o sujeito, seria que, justamente pelo motivo de ele vir a substituir artistas. Então, ele passa a ser o sujeito desta segunda oração. Certo? Então, a primeira função sintática, de sujeito. Vamos avançar. Agora, especificamente, no caso, objeto direto. Trouxe o documento que você pediu. Mesma lógica da anterior. Nós vamos desmembrar essas frases, essa oração, em duas, para que fique mais fácil de visualizar o porquê se trata de um objeto direto. Olha só. Trouxe o documento. Você pediu o documento. Neste caso, já tem a função preenchida de sujeito. Quem é o sujeito? Você. Você pediu o quê? O documento. Nesta segunda oração, perdão, nessa segunda oração, documento exerce a função de objeto direto. Se documento exerce a função de objeto direto e o que substitui documento, então, na oração que está no exemplo, que vai exercer a função de objeto direto. Trouxe documento, o qual. E aí pode ser aquela variação para a gente perceber que se trata de um objeto direto efetivamente. E aí a referência que a gente tem que ter, a importância de se perceber que se trata de um termo no masculino e no singular. Por isso, o qual. Masculino, singular. Tudo bem? Então, ó, que passa a exercer a função de objeto direto. Então, a gente percebe que ele tem uma maior amplitude com relação às funções sintáticas. Nesse caso, de objeto direto. Continuando, uma terceira função sintática. Vamos lá. Eis o caderno de que preciso. Mesma lógica das anteriores, desmembrando a oração. Fica do seguinte, eis o caderno. Preciso, eu preciso, está elíptico, é esse sujeito, precisa de alguma coisa. Preciso do caderno. Nesta oração, do caderno exerce a função de objeto indireto. Perdão, indireto. Precisa de algo e ou de alguma coisa. Preciso do caderno. Então, por isso, de que por sua vez substitui caderno, passa a exercer a função sintática de objeto indireto. Certo? Então, ó, sujeito, objeto direto, objeto indireto. E percebam a inserção da preposição, que é importante justamente para identificar que se trata de objeto indireto. E a referência é o verbo, eu preciso do caderno. Tudo bem? Outra função sintática, complemento nominal. Cuidado para não confundir com o objeto indireto pela questão da inserção da preposição. Aqui a importância é de pensar o seguinte, está fazendo referência, está se ligando a um nome e não mais a um verbo. Prestem atenção nesse exemplo. Estas são as informações de que ele tem necessidade. Novamente, desmembrando. Estas são as informações. Ele tem necessidade das informações. Necessidade é nome, não é mais verbo. Então, a gente não pode classificar como um objeto indireto. Tem necessidade de alguma coisa. Por isso, das informações é um exemplo de complemento nominal. Então, na oração que está no exemplo, o de que exerce a função sintática de complemento nominal. Estas são as informações. Ele tem necessidade das informações. Complemento nominal, na segunda oração, quando vai para a oração que está no exemplo, ele mantém a mesma função sintática. Certo? Então, novamente, um caso de complemento nominal. É um caso de complemento nominal. Melhor. Tudo bem? Então, ó, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Até agora nós vimos 4 funções. Vamos avançando. Uma quinta agora. Função de predicativo do sujeito. Lembrando, predicativo do sujeito se trata de um termo que qualifica o sujeito, que apresenta uma característica
e que normalmente é feita por meio de verbos que indicam ligação ou estado. Tá? Então, prestem atenção nesse exemplo. Você é o professor que muitos querem ser. Novamente, e a mesma lógica das anteriores, desmembrando, você é o professor. Muitos querem ser o professor. Olha ali o verbo de ligação, o ser. Muitos querem ser o professor. Aí é questão de um estado, né? Aqui mais uma noção nesse sentido. Então, novamente, o termo que está sendo repetido é professor. Então, o que eu faço? Insiro um pronome relativo, evito uma repetição desnecessária e ligo, conecto as duas orações numa só. Então, percebam a importância, percebam a relevância do pronome relativo. Liga orações, evita uma repetição desnecessária, exerce uma função sintática e retoma um termo dito anteriormente. Por isso, a noção anafórica. E aí, por isso, nesse caso, como está diante de um verbo de ligação e qualificando alguma coisa, fazendo uma caracterização, nós temos o quê? A função de predicativo do sujeito. Tudo bem? Predicativo do sujeito. Quinta possibilidade. Vamos para a sexta possibilidade. Agente da passiva. Lembrando, construção da voz passiva, sujeito da voz passiva. Ou seja, aquele que exerce a ação, mas exerce a ação dentro de uma voz passiva e não numa voz ativa. Tá? As vozes verbais. Então, vamos lá. Este é o animal porque foi atacado. Novamente, naquele desmembramento, para poder a gente visualizar melhor. Este é o animal. Eu fui atacado, o eu elíptico, fui atacado pelo animal. O eu está preenchendo a função de sujeito. Quem me atacou? O animal. O animal, nesse caso, exerce a característica exerce a incumbência de promover uma ação, ele é ativo, só que ele que exerce a ação, só que ele exerce dentro de uma voz passiva. Por isso, ele é o agente da voz passiva, ou seja, agente da passiva. A mesma classificação. Eu fui atacado pelo animal. O animal exerce a ação de atacar a pessoa, no caso, eu. Por isso, ele é um agente da voz passiva. Tudo bem? Então, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e agente da passiva. A última das funções sintáticas que nós vamos ver, no caso de adjunta adverbial. Lembrando, aqui se apresenta uma noção, uma informação semântica, ou seja, sentido, significado, quanto a lugar, tempo, modo e por aí vai. Prestem atenção. O acidente ocorreu no dia em que eles chegaram. Aí a noção de quando eles chegaram, em que momento eles chegaram. Então, olha só. Mesma lógica das anteriores, fazendo sempre aquele desmembramento. O acidente ocorreu no dia. Eles chegaram no dia. Termo repetido, no dia. A noção de quando eles chegaram. E aí o que entra no lugar desse no dia para evitar essa repetição e passa a exercer a função sintática de adjunta adverbial, especificamente de tempo. Ele apresenta a noção de tempo, foi o momento em que eles chegaram. Tudo bem? Tranquilo? Então, se houver alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, volta um pouco para que você possa visualizar isso, tá? Então, só para a gente ter uma noção das diversas funções sintáticas que o que vai exercer. Só para a gente realmente perceber a relevância dele como pronome universal, porque ele se encaixa também no lugar de outros, e também pela questão da função sintática. Agora, mais especificamente, nós vamos lidar com o quê? Com as orações subordinadas adjetivas. A gente vai agora destrinchar um pouco isso. Prestem atenção. Nesse caso, frente às substantivas, a gente percebe que é um número menor. São só duas, restritivas e explicativas. Mas a gente vai ver
qual é a característica de cada uma delas, por que uma é restritiva e por que a outra é explicativa. Olha só, começando pela restritiva. Como o próprio nome diz, leva-se em consideração que a noção de que restringem, limitam, precisam a significação, ou seja, dão um sentido preciso, não é algo universal, é algo restrito. Significação do substantivo ou pronome antecedente. São, por conseguinte, indispensáveis ao sentido da frase. E como se ligam ao antecedente sem pausa, dele não se separam na escrita por vírgula. Então, em termos de registro escrito, a gente percebe que a ideia de restrição ela é feita sem o auxílio, sem o acréscimo da vírgula. Em termos escritos, fica um pouco mais tranquilo de identificar, frente à próxima, que é explicativa. Certo? Vamos a um exemplo para a gente visualizar isso melhor. A menina que conheci era muito legal. É qualquer menina? Não. É uma menina em específico. Uma menina que conheci. Poderia ser menina bonita, poderia ser menina legal e por aí vai. Isso pensando em adjunta de nominal, sem que seja sob sua forma de oração. Nesse caso, nós temos uma oração, que conheci. Continua exercendo a função de adjunta de nominal, mas sob uma forma oracional. A menina que conheci. Não é qualquer menina. Por isso, a noção de que limita, restringe, precisa a significação. Então, aqui, deixa de ter um caráter, digamos assim, muito amplo, para que possa dar essa noção de alguma coisa mais limitada, mais precisa. Tudo bem? Um segundo exemplo. Jamais teria chegado aqui não fosse a gentileza de uma mulher que passava naquele momento. Se trata de uma mulher em específico? Não. Aliás, sim. Qual mulher? A que passava naquele momento. Não se trata de qualquer mulher, é uma em específico. Então, aqui eu limito o sentido. Eu dou uma noção mais precisa. Dentro do universo maior, eu direciono para quem é, no caso, essa mulher. É o quê? A mulher que passava naquele momento. Por isso, a noção de restrição. Certo? Então, restritivas têm essa noção de restringir, limitar, precisar a significação do substantivo ou do antecedente, pronome antecedente. Certo? Bom, quanto às explicativas, a gente percebe o seguinte: acrescentam ao antecedente uma qualidade acessória, isto é, esclarecem melhor a sua significação. Já que traz um esclarecimento, ela não é indispensável, ela é essencial no sentido quanto ao seu significado. Ela traz uma informação adicional. Então, para quem enuncia esta frase, existe uma relevância em falar sobre isso. Existe uma relevância em trazer essa informação para a oração. Por isso, a noção de que não se trata de ser indispensável quanto ao sentido essencial da frase. Tá? Se no caso das restritivas, nós temos a não utilização da vírgula, em termos de registro escrito, na explicativa a gente já tem. Então, na fala, separam-se do antecedente por uma pausa indicada na escrita pela vírgula. Então, a vírgula aqui apresenta-se na oração explicativa e vai dar essa noção um pouco diferente. A gente vai perceber que o sentido, o significado, ele é distinto do anterior. Vamos a um exemplo para que isso fique melhor visualizado. Tio Cosme, que era advogado, confiava-lhe a cópia de papéis de autos. Ou seja, aqui eu trago uma informação sobre o tio Cosme. A pessoa que está enunciando esta oração, este período, entende que é um complemento que faz diferença. Então, ele dá algum esclarecimento a mais. Ele explica, eventualmente, ele descreve. Então, a gente percebe que tem uma relevância em termos de informação para esta oração. E aí, a questão da escrita, como é que ela vem entre vírgulas, que era advogado. Então, o enunciador dessa frase entendeu ser relevante falar que o tio Cosme era advogado. Por isso, ele traz na oração.
Tudo bem? Outro exemplo. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Mesma questão da anterior. A pessoa que enuncia, ela entende ser necessária essa informação adicional. Ela traz a informação para esse contexto. Ele está mais ou menos certo, mas ele não tem nenhuma certeza. Então, aqui a indagação dele é para é pertinente trazer essa informação adicional. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais ou menos certo. Sou mais certo ou menos certo? Então, ele julga importante trazer essa informação, que aí, em termos de escrita, vem entre vírgulas também. Tudo bem? Tranquilo? Então, novamente, havendo dúvidas, volta um pouquinho, vê a diferença de uma para outra e aí esclarece esse seu questionamento. Certo? Vamos avançando mais com relação à diferenciação entre orações restritivas e explicativas. Olha só. Uma observação, né? Ao se redigir um período escrito, é necessário levar em conta as diferenças de significado que as orações restritivas e as explicativas implicam. Em muitos casos, a oração subordinada adjetiva será explicativa ou restritiva de acordo com o que se pretende dizer. Então, o que é importante? O que eu quero dizer com isso? Não é o fato de ter uma vírgula que vai dizer se é explicativa ou restritiva. Qual é a minha intenção? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha finalidade? A minha finalidade é, dentre o universo, estabelecer um limite, estabelecer uma precisão de sentido, então eu opto por construir uma oração restritiva. Se, porventura, a minha ideia é trazer uma informação adicional que julgo necessário, então eu opto pela explicativa. Então, a partir do que se pretende, é que se constrói a oração adjetiva, explicativa ou restritiva. E não eu coloco a oração e classifico simplesmente, senão isso pode gerar uma dúvida, pode gerar um sentido que não é o que se pretende estabelecer. Certo? Então, olhem só, para esses exemplos aqui. Até para a gente perceber qual é a minha finalidade, qual é o meu objetivo. Aí, dependendo da situação, é que eu vou utilizar ou não a vírgula. Então, olha só. Primeiro exemplo. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Segundo exemplo. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Olhando para essas duas orações, que já, obviamente, são adjetivas, subordinadas adjetivas, o que a vírgula traz de diferença quanto ao sentido? O quanto que ter ou não a vírgula faz com que haja um sentido distinto. E aí a gente vai perceber que, a depender de um propósito, eu vou utilizar o primeiro caso. A depender de um outro propósito, eu vou utilizar o segundo caso. Então, isso varia de acordo com a minha intenção, de acordo com a minha finalidade, com o meu objetivo. Então, olha só. Neste próximo slide, aqui a gente vai perceber, primeiro, novamente as duas orações. No caso deste primeiro exemplo, qual é a minha ideia? Qual é a minha finalidade? É falar especificamente, eu vou ler e depois eu explico. A pessoa que fala ou escreve tem, no mínimo, 2 irmãos. Um que mora em Roma e um que mora em outro lugar. A palavra irmão, no caso, precisa ter seu sentido limitado, ou seja, é preciso restringir seu universo. Para isso, usa-se uma oração subordinada, adjetiva restritiva. O que quer dizer com isso? Se a minha ideia é falar que eu tenho 2 ou mais irmãos e que eu mandei especificamente para o que mora em Roma, eu não utilizo a vírgula, porque aí eu restringo a quem está sendo endereçada esta carta, este telegrama, para aquele que mora em Roma. Eu poderia mandar para o outro que mora no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, um que mora na Espanha, em Madrid, e por aí vai. Mas a minha intenção, o meu objetivo foi direcionar o telegrama para o que mora em Roma. Eu quis restringir, eu quis limitar, eu quis precisar para quem seria este telegrama. Por isso, eu vou me valer
da oração subordinada, adjetiva, restritiva. Agora, se a gente percebe uma outra finalidade, vai ser o segundo caso. Olha só, eu leio e depois explico. A pessoa que fala ou escreve tem apenas um irmão, o qual mora em Roma. A informação de que o irmão mora em Roma não é uma particularidade, ou seja, não é um elemento identificador, diferenciador, e sim um detalhe que se quer realçar. Nesse caso, eu quis dar destaque, eu quis realçar que o meu irmão mora em Roma. O meu único irmão mora em Roma. Eu não tenho mais de um agora, eu tenho um, e este irmão a quem me refiro mora na cidade italiana, mora em uma das cidades da Itália. Então, aqui eu realço a informação de que se trata de um irmão e que ele mora em Roma. Por isso, eu acabo fazendo o quê? A diferença. Aí vem a questão de não mais restringir, limitar, precisar o universo, e sim realçar, trazer uma informação adicional sobre esse meu irmão. Eu poderia dizer que ele é advogado, que ele é magro, que ele tem olhos castanhos e por aí vai. Mas o que eu quis realçar? Que ele mora em Roma. Então, se a minha finalidade, se o meu objetivo é falar que eu vou mandar uma carta para um dos meus irmãos, eu vou mandar para especificamente o que mora em Roma, é o primeiro caso. Se eu tenho um irmão e eu quero destacar que ele mora em Roma, eu vou utilizar o segundo caso. Ou seja, dependendo do que eu pretendo, é que eu vou construir a minha oração. E não coloco oração e simplesmente faço de maneira aleatória. Isso é muito importante se perceber. Do contrário, eu posso ter uma finalidade, mas escrever uma coisa diferente. Tudo bem? Certo? Então, vamos para um exemplo para a gente perceber uma classificação e entender um pouco mais sentido. E aí eu vou destrinchar um pouco um período, uma oração inteira. Olha só. A oração é a seguinte. Os alunos que fazem o curso de extensão ainda não sabem que as aulas não terminarão na data prevista. Se a gente fosse perguntar a classificação de tudo o que tem, pensando em orações, a gente teria o seguinte detalhamento. Primeiro, aqui só para que vocês visualizem quanto a cada um dos elementos. O que está em vermelho é a oração principal. Os alunos ainda não sabem. Quem não sabe? Os alunos que fazem o curso de extensão. Então, nesse momento, eu tenho um que, vou tentar fazer o quê? Aquela tática de substituir por o qual para ver se, de fato, se trata de um pronome relativo. Olha só. Os alunos, os quais fazem o curso de extensão. Aqui, é possível? Sim, é possível substituir este que por o qual. A partir do momento que eu consigo substituir, eu tenho um indício de que se trata de um pronome relativo. Outra observação. Concordância em gênero e número. Alunos, masculino, plural. No caso, os quais também vai se comportar como vai se ligar a este termo na substituição, sendo masculino no plural. Então, o que? Aí nós temos a segunda parte que está em azul. É uma restritiva, porque não são quaisquer alunos. São apenas aqueles alunos que fazem o curso de extensão. Então, eu limitei o sentido, eu restringi o sentido ao universo somente daqueles que fazem o curso de extensão. Ou seja, quem não faz o curso de extensão, ok, não faz diferença. Tá? Este que, um pronome relativo, que vai exercer a função de sujeito. Pensa naquele desmembramento. Os alunos fazem o curso de extensão. Nesta segunda oração, nós temos os alunos ainda não sabem. Primeira oração. Segunda, os alunos fazem o curso de extensão. Nesta segunda, os alunos exercem a função de sujeito. Por isso, quando eu insero o pronome relativo, este pronome relativo vai desempenhar a mesma função sintática, no caso, sujeito. Tudo bem? Bom, observa aquele outro que. Vamos fazer o teste se se trata de um caso de pronome relativo. Os alunos que fazem o curso de extensão
ainda não sabem os quais as aulas? É possível? É viável? Não. Fica estranho. Aqui não é uma possibilidade de troca. Então, isso é um indício de que não se trata de um pronome relativo, e sim uma condição integrante. Lembra? Oração substantiva. Os alunos que fazem o curso de extensão ainda não sabem isso, já que eu pude trocar para identificar. Por isso, é um indício, é uma confirmação de que se trata de uma conjunção integrante, que não sabe algo ou alguma coisa. Então, o que a gente percebe? Que esta terceira parte, as aulas não terminarão na data prevista, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Eles não sabem isso. Os alunos que fazem o curso de extensão ainda não sabem isso. Então, nós estamos aqui diante de um período misto, que tem oração subordinada adjetiva e oração subordinada substantiva. No caso, a adjetiva, classificada como restritiva, e no caso da substantiva, classificada como objetiva direta, porque exerce a função de objeto direto. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula sobre orações subordinadas adjetivas, tá? Vou parar aqui de compartilhar. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido. Caso haja dúvidas, voltem para que vocês possam visualizar e entender alguma coisa que eventualmente não conseguiram captar. Tudo bem? Ok? Então, pessoal, novamente, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e continuem estudando e se cuidem, tá? Nesse período tão complicado, continuem se cuidando, continuem tendo a preocupação com relação às medidas de vigilância sanitária. Tudo bem? Então, pessoal, até uma próxima. Tchau, tchau.